Hoje a gente está aqui participando do programa de formação técnica da Confederação Brasileira de Sinofilia, com muita honra. Agradeço a organização, na pessoa do Dr. Cláudio Rossi, pelo convite. E eu fiquei incumbido de falar um pouquinho aqui hoje a respeito da tecnologia de sêmen e inseminação artificial em cães. E nessa palestra de hoje a gente vai versar um pouquinho sobre os fatores que estão envolvidos com esse processo da inseminação artificial. Vamos falar um pouquinho a respeito do histórico da inseminação artificial e tentar conversar de uma maneira que seja acessível tanto para colegas médicos veterinários como também para criadores de cães. Bom, a gente está vivenciando, né, um momento bem interessante da nossa sociedade em que o cão, cada vez mais, ele adquire um local importante dentro da nossa sociedade. E alguns estudos já têm mostrado que as famílias nacionais, as famílias brasileiras, elas têm mais cães do que crianças. E isso realmente é bem interessante e importante também, porque mostra o papel que esse animal, que foi um dos primeiros a serem domesticados, alcançou aqui ao lado do ser humano. E a sinofilia em si, a sinofilia oficial, ela tem um papel muito importante nisso, porque nós, o conjunto de médicos veterinários, criadores, juízes, handlers, que estão envolvidos na sinofilia, tem um papel importante de preservar as raças e cada vez mais aprimorá-las. Devido a isso, no decorrer dos longos anos em que a espécie está próxima ao homem, nós temos observado uma diversidade imensa de raças. E essa diversidade ela vai desde um pequeno chihuahua, que é uma raça que cabe na nossa palma da nossa mão, até um dog alemão, por exemplo, que é uma raça maior do que eu, por exemplo. Então, dentro dessa grande diversidade que a gente observa nas raças, a gente observa também diferentes padrões fisiológicos, e isso acaba se refletindo em algumas funções fisiológicas diferenciadas, como, por exemplo, a reprodução. A reprodução, ela é a função pela qual os seres vivos eles vão produzir descendentes, dando continuidade, então, à sua espécie. E ela é uma função essencial para que qualquer espécie se perpetue. E em qualquer tipo de programa de criação de cão, de gado bovino, de galinhas, de peixes ou do que quer que seja, a reprodução é sempre uma situação fundamental para que qualquer manejo, qualquer tipo de aperfeiçoamento possa vir a acontecer dentro de um programa de criação. E dentro da sinofilia, hoje, alguns trabalhos mais modernos, eles têm mostrado que com a evolução das raças, houve também evoluções diferentes em relação aos padrões de reprodução desses animais. Então, aos poucos, estão surgindo alguns trabalhos mostrando essas diferenças entre raças, desses padrões de reprodução. Isso é importante porque a cada momento a gente precisa mais e mais se aperfeiçoar quanto ao nosso conhecimento sobre a fisiologia reprodutiva dos nossos cães, para que a gente possa, a cada dia, oferecer para eles melhores condições de que eles possam, então, se reproduzir, perpetuar a sua espécie e fazer com que cada geração seja, em teoria, melhor do que a geração anterior. Dentro do processo reprodutivo, os cães eles têm um tipo de reprodução muito peculiar. A cópula dos cães, ou monta natural, ela é chamada de coito travado. Esse coito travado ele depende de alguns fatores. Olha só, o macho ele tem um osso peniano dentro da sua estrutura peniana, e esse osso ele serve para dar estabilidade ao pênis e permitir com que o pênis, mesmo sem estar completamente em ereção, ele consiga penetrar a cadela. Por sua vez, quando ele penetra a cadela, na parte mais caudal da vagina, na parte mais posterior da vagina, a gente vai encontrar uma região onde ela deveria ter o ímen. A questão é que os cães, as cadelas não têm ímen como a mulher tem, né? A fêmea primata. Mas essa região ela é chamada de anel imenal. E ali naquela região próxima ao anel imenal, a musculatura circular da vagina da cadela ela é muito forte. E ela acaba
promovendo contrações que se prendem ao pênis do macho, mais particularmente na região do bulbo peniano do macho, e promove o chamado coito travado, que é bem peculiar da espécie, né? Onde esses animais eles passam conectados intervalos que podem variar de 5 minutos a 1 hora, mais ou menos. Mas, às vezes, existem certos impedimentos, né, que dificultam os cães de realizarem esse acasalamento por esse modo. Sejam impedimentos anatômicos, sejam impedimentos comportamentais, ou sejam até impedimentos espaciais, porque, às vezes, eu tenho minha cadela aqui no Nordeste, em Fortaleza, e, de repente, eu quero usar um cão do Cristiano que está lá no Rio Grande do Sul. Então, para vencer essas barreiras, inclusive a barreira de espaço, né, existem algumas alternativas, onde a principal alternativa é justamente a inseminação artificial em cães. E aqui eu queria deixar bem claro que a inseminação artificial, ela nunca, em hipótese alguma, pode ser um substituto à monta natural. Ela, na verdade, ela é uma alternativa. Um dos princípios do Colégio Brasileiro de Reprodução Animal é que, obrigatoriamente, o macho ele precisa apresentar libido para ele servir como um doador de sêmen. Se ele não tiver libido, se ele não apresentar o desejo sexual, ele jamais deve ser utilizado na reprodução, porque isso é um indicativo de que ele tem baixos níveis de testosterona. E esses baixos níveis de testosterona vão se refletir em uma herança hereditária que ele vai passar para a sua futura geração e causar distúrbios na sua prole, tanto machos quanto fêmeas, filhos desse animal. Então, essa inseminação artificial ela só é encarada como uma alternativa em condições onde uma monta natural não possa acontecer, mas jamais por um distúrbio inerente ao animal dessa ordem. Do ponto de vista de conceito, inseminação artificial ela é uma técnica de reprodução que é para ser medicamente assistida e que consiste na deposição artificial do sêmen nas vias genitais da fêmea. A gente chama a atenção para esse medicamente assistida porque, olha só, um procedimento de inseminação artificial por completo, ele não consiste no simples ato de se retirar sêmen do macho e colocar o sêmen na fêmea, no trato genital da fêmea. Ele requer várias etapas, como o acompanhamento do ciclo estral da fêmea, a análise da qualidade do sêmen do macho, a utilização de uma técnica de reprodução que seja adequada para aquela condição, para aquela qualidade de sêmen. E por isso, como ela requer todas essas nuances, é importante que ela seja conduzida e assistida por um médico veterinário. Você pode dizer, mas você está defendendo, está falando isso porque você está defendendo sua classe, porque muitos criadores fazem inseminação artificial, muitos tratadores fazem inseminação artificial. É verdade, o ato em si da deposição do sêmen, ele é relativamente simples. Porém, o que envolve as nuances dessa deposição de sêmen, às vezes se torna muito complexo. Porque uma coisa é você ter uma fêmea que seja toda corretinha dentro do seu ciclo estral. Mas, infelizmente, a grande maioria das fêmeas que requerem inseminação artificial não são aquelas fêmeas que são fisiologicamente didáticas, né? São exatamente aquele exemplo de livro. São as fêmeas que fogem à normalidade. E aí, nessas ocasiões, realmente, é interessante a ação de um médico veterinário especialista. A inseminação artificial nos cães, ela tem inúmeras aplicações. A gente vai enumerar algumas delas aqui. Por exemplo, numa situação em que um canil ele albergue muitas fêmeas, essas fêmeas, por um efeito chamado efeito fêmea, onde uma fêmea em cio induz outras fêmeas a entrarem no cio, essas fêmeas acabam por sincronizar naturalmente os seus cios. Inclusive, nas mulheres, isso é muito visto, porque é o chamado efeito dormitório, porque as fêmeas, independente da espécie, elas liberam feromônios, quer sejam perceptíveis conscientemente ou não, esses feromônios acabam induzindo as outras fêmeas a entrarem no cio no mesmo período. E aí, você se vê frente a uma situação no seu canil com 3 fêmeas em cio e um único macho para acasalar todos ao mesmo tempo. Então, nesse aspecto,
ao invés de você promover um desgaste gigantesco do macho, fazendo com que ele acasale todas as fêmeas todos os dias, você pode muito facilmente coletar o sêmen daquele animal e, desde que ele tenha uma boa concentração espermática, daí a necessidade do espermograma, você pode então fracionar esse sêmen e inseminar várias cadelas ao mesmo tempo. É claro que existe um limite, e esse limite vai ser dado justamente pela qualidade do sêmen do animal. Olha só, a dose mínima para eu inseminar uma cadela é em torno de 200 milhões de espermatozoides por ml, a dose mínima inseminante via vaginal. Isso quer dizer que para eu fracionar o sêmen do animal, eu teria que ter um macho que tivesse uma boa concentração. Geralmente, um exemplo para vocês, um bom macho de fila brasileiro, de mastim napolitano, eles têm em torno de 800 milhões a 1 bilhão de espermatozoides por ml no ejaculado. Então, desses animais eu facilmente consigo fracionar. Agora, dos Cocker Spaniels, por exemplo, a concentração espermática do Cocker Spaniel normalmente é muito baixa. Então, a de um Cocker Spaniel não conseguiria fazer tantos fracionamentos a ponto de garantir a fecundidade de todas as fêmeas. Uma outra possível aplicação da inseminação artificial em cães, ela vem para aquela situação. O criador A, ele adquire um cão importado de altíssimo valor genético e financeiro, e esse cão, caso ele seja exposto a acasalar com um número grande de cadelas, cuja procedência não é totalmente conhecida, esse animal ele pode vir a ser acometido por doenças sexualmente transmissíveis, como, por exemplo, a brucelose, como, por exemplo, a herpes virose, a micoplasmose e até a própria leishmaniose mesmo, né? A gente hoje sabe que da fêmea para o macho é mais difícil, mas do macho ele pode transmitir para a fêmea, porque as formas contaminantes elas estão presentes, podem estar presentes no líquido seminal. Então, a inseminação artificial, ela é uma forma, sim, de a gente prevenir esse contato direto entre macho e fêmea e, desse modo, tentar proteger esses animais de possíveis contaminações. Inclusive, às vezes, até na hora da inseminação artificial, a gente percebe, né, uma determinada fêmea que tem uma grande quantidade de microflora bacteriana ali na sua vagina. Daí, isso é normal, por exemplo, em raças bulldog, que são muito preguiadas, na raça bulldog inglês, por exemplo, e a francesa, eles têm muitas pregas, e acaba a gente tendo um aumento de contaminação natural ali naquele indivíduo. Então, através da inseminação artificial, eu posso, ao invés de deixar os animais acasalarem, fazer uso de um diluente contendo antibióticos, eu diluo aquele sêmen no antibiótico e aí procedo a minha inseminação artificial. Desse modo, eu diminuo a carga bacteriana possível de ser levada para dentro do útero daquela fêmea. E a gente lembra que o sêmen do macho, naturalmente, ele também já tem algumas bactérias. Então, nesses casos, a gente também faz uso da inseminação artificial. Algumas fêmeas que vivem com famílias humanas, elas costumam olhar para essa família humana como sendo a sua matilha. Daí, ela, às vezes, ela não reconhece o cão como sendo o seu parceiro com quem ela deveria acasalar. E aí ela costuma apresentar distúrbios comportamentais. E aí, dentro desses distúrbios comportamentais, quando a fêmea não aceita a cópula, porque às vezes você sabe que tem aquela fêmea que você que é proprietário, passa a mãozinha ali na traseira dela, ela se dobra todinha, faz a exposição da vulva, mas se você encostar essa cadela em um macho, ela vai querer matar o macho. Então, isso é um distúrbio de comportamento, né, devido a esse comportamento humanizado que a cadela tem. Então, nessas situações, eu posso fazer uso, sim, também da inseminação artificial. Eu só não posso fazer uso da inseminação artificial em termos de distúrbio de comportamento se for um comportamento do macho. Se for por falta de libido, como eu já citei antes, se for falta de libido, esse macho jamais pode ser utilizado em atividade reprodutiva. Uma outra situação também seriam impedimentos anatômicos, mas aqui a gente precisa fazer uma ressalva. Existem alguns impedimentos anatômicos que são de origem genética, né? Como, por exemplo, a displasia coxofemoral. Um macho ele pode sentir dor ao acasalar, ou a fêmea pode sentir dor ao acasalar devido à presença da displasia. Nesses casos, a inseminação artificial ela é desaconselhada. O impedimento anatômico ele só é levado em consideração
quando às vezes, dentro de uma mesma raça, a gente tem um dimorfismo sexual entre macho e fêmea, de modo a haver uma diferença de porte muito acentuado. Então, nessas situações, eu posso fazer uso da inseminação artificial, mas em distúrbios de origem genética, não. Existem outras, né? Pô, o cachorro quebrou a pata e não consegue montar. O cachorro foi atropelado e não consegue montar. Então, nessas situações, a inseminação artificial, ela se adequa realmente perfeitamente. Outras aplicações da inseminação, elas têm um fundo mais de criação mesmo. Olha só, existem inúmeras ferramentas melhoradoras, dentre as quais, por exemplo, os próprios sistemas de acasalamento que a gente utiliza, aquele inbreeding, line breeding, outbreeding, outcrossing, todos eles são ferramentas melhoradoras. Um programa de computador é uma ferramenta melhoradora. E as biotecnologias, dentre as quais se insere a inseminação artificial, é também uma grande ferramenta melhoradora, porque ela possibilita uma difusão de material genético de alta qualidade entre regiões distantes e ela acelera o processo de melhoramento de uma criação. Justamente por quê? Porque ela permite que, por exemplo, aqui em Fortaleza, lá em Fortaleza, aliás, eu tenha acesso ao sêmen de um animal que está em São Paulo, de um animal que está em outro país. Então, isso tanto reduz custos quanto acelera a possibilidade de melhoramento. Agora, a gente lembra que não é a inseminação em si quem vai fazer o melhoramento. Esse melhoramento é feito a partir do discernimento do criador em escolher o melhor pareamento, ou seja, o melhor padreador para acasalar com a cadela mais apropriada. Se, por acaso, for feito de maneira errada, a inseminação artificial perde totalmente essa capacidade dela de melhorar e, ao invés de ser uma ferramenta melhoradora, ela passa, então, a ser uma ferramenta pioradora. Porque, ao invés de estar disseminando material de alta qualidade, ela pode também, caso tenha sido escolhido errado, ela pode disseminar o material de má qualidade. Então, por isso, tem que ter muito cuidado na utilização, né, na escolha daqueles animais que a gente vai utilizar de fato no processo de inseminação artificial. Outra vantagem da inseminação é que ela evita o transporte dos animais. Como a gente já citou aqui hoje algumas vezes, é possível a gente, então, estar numa cidade e receber sêmen de um animal que vem de outra região. E isso, a gente reduz custos com o transporte, a gente reduz possíveis estresses sobre a cadela, né? Uma vez que, olha só, a cadela, depois que ela acasala hoje, por 17 a 21 dias, aquele embriãozinho que vai ser formado, ele vai ficar solto dentro do útero da fêmea. Ele vai ficar procurando o seu local adequado para se fixar, e só depois de 17 a 21 dias é que ele vai estar fixado com a formação da placenta. Então, antes desse período, o embriãozinho ele é muito lábil, ele é muito fácil de se perder devido a, por exemplo, um estresse por temperatura, um estresse por transporte. Então, isso eleva os níveis de cortisol, altera por completo a bioquímica do útero e pode levar à morte muito facilmente daquele embrião. Então, é interessante que a gente evite o transporte desses animais imediatamente após o acasalamento devido a essas situações. Então, sendo assim, a inseminação artificial ela viria a coibir essa situação, esses possíveis estresses. E, por fim, a inseminação artificial ela tem a possibilidade de quebrar fronteiras. Primeiro, quebrar fronteiras de espaço, como a gente já falou, já que eu posso, em uma determinada região, ter acesso ao material genético de animais que estão em uma outra região completamente distante. E ela vai quebrar também as fronteiras de tempo. Porque, olha só, eu posso, através da utilização do sêmen congelado, eu posso congelar hoje o sêmen de um determinado animal e daqui a 10, 20, 30, 40 anos, eu posso utilizar aquele material para fazer, né, para trazer de volta uma determinada característica da raça que, pelo processo de seleção, acabou se perdendo. Hoje, existem relatos, né, científicos de nascimento de filhotes após 30 anos da coleta do sêmen e da congelação do sêmen do seu
pai. O animal que hoje já está morto, né? Obviamente, nenhum cachorro vive 30 anos, então 30 anos após a morte do animal, a gente tem nascimento de filhos dele, devido a essa propriedade da inseminação artificial, juntamente ao sêmen congelado, né? De permitir essa quebra de fronteira de tempo e de espaço. Bom, antes da gente começar a falar da parte técnica, vamos falar um pouquinho da história da inseminação artificial de cães, né? Como que ela veio surgir. Na verdade, gente, os cães eles têm um papel muito importante dentro do estudo da fisiologia da reprodução animal, de um modo geral. O primeiro oócito, né, o primeiro óvulo que foi descrito foi o da cadela, um dos primeiros espermatozoides a serem descritos, logo que a microscopia foi descoberta, foi o espermatozoide do cachorro. E esse abade italiano, o Lázaro Spallanzani, né, no século XVIII, ele fez duas descobertas bem marcantes que marcaram a história da reprodução animal. Não foi só a história da reprodução de cães, ele marcou a história da reprodução animal. Ele verificou que quando ele coletava sêmen de um indivíduo e colocava aquele sêmen na neve, o frio ele baixava a atividade dos espermatozoides. Na época, eles não chamavam de espermatozoides, porque na época a teoria dizia que aquilo ali era um pequeno homem, eles chamavam de homúnculos. E aqueles homúnculos eram depositados dentro da fêmea e ali eles se desenvolviam. Na época, as teorias científicas, elas diziam que só o pai passava material genético para o filho, né? Então, para ele, eu estou chamando de espermatozoide, mas na época ele chamava de homúnculos, né? Então, ele observou isso, que quando esses homúnculos eles eram resfriados, eles baixavam a sua atividade, depois eles eram reaquecidos, e quando eles eram reaquecidos, eles ativavam novamente o seu movimento. E essa descoberta da ação do frio sobre o espermatozoide foi super importante, porque ela foi o preceito inicial de todo o processo de criobiologia que a gente tem até hoje. Hoje, se eu congelo sêmen hoje, é porque ali no século XVIII foi feita essa descoberta. E esse pesquisador, 3 anos depois dessa descoberta da ação do frio, ele fez uma outra descoberta. Ele verificou que, se por acaso um casal de cães acasalasse e após o término do acasalamento ele fosse com uma seringa, retirasse o material, o fluido seminal do macho de dentro do trato genital da fêmea que ele acasalou naturalmente, e pegasse esse material e injetasse em uma outra fêmea que também estava no cio ao mesmo tempo, aquela outra fêmea iria também conceber, iria também gestar. E naquele momento, esse Frey italiano, ele fez então a descoberta da inseminação artificial. A primeira inseminação artificial descrita cientificamente em qualquer espécie, ela foi realizada em cães, tá certo? Ela foi realizada em cães no século XVIII, por esse pesquisador. Daí, gente, depois dessas descobertas no século XVIII, a história da reprodução de cães ela passou um pouco apagada. Porque como os cães eles não tinham tanto interesse de produção, era mais interessante desenvolver estudos em ovinos, em caprinos, em bovinos, em outras espécies, né, ditas mais importantes dentro do sistema de produção. Então, só em 1954, um pesquisador chamado Harrop, ele fez então a primeira inseminação artificial em cães com o sêmen refrigerado. Ele retirou o sêmen do animal, ele deixou conservado, né, por um período curto, de 2, 3 dias, e em seguida ele inseminou um grupo de fêmeas, onde essas fêmeas vieram a gestar. E aí, em 1969, um pesquisador americano chamado Seeger, que inclusive é o nome de um dos principais bancos de sêmen dos Estados Unidos, né, no passado, o Seeger ele realizou a primeira inseminação artificial em cães com sêmen congelado. Aí você me pergunta, professor, qual a diferença entre sêmen refrigerado e sêmen congelado? Olha só, sêmen refrigerado é um procedimento relativamente mais simples e que garante uma melhor qualidade espermática. O sêmen refrigerado é aquele que a gente utiliza da seguinte forma: eu estou aqui em Fortaleza, eu faço o monitoramento do cio da minha fêmea. Eu entro em contato com uma empresa de São Paulo, tipo a Repropet.
e peço que a Andressa, lá da Repropet, né, colete o sêmen de um cachorro de um criador de São Paulo, não sei, do Arcanos. E aí, através de contatos lá com a Solange, do Arcanos, a gente se agiliza, ela coleta o sêmen daquele animal, dilui aquele sêmen, conserva e envia para mim aqui em Fortaleza. Esse material, ele tem uma sobrevida média de 2 dias, mas, a depender do protocolo, ele pode sobreviver até 10 dias e existem protocolos de até mais tempo, mas, em geral, 10 dias é o limite. Daí, esse semi-refrigerado, ele é feito, ele é utilizado nessas situações em que existe essa conexão temporal entre o doador de sêmen e a fêmea receptora, sendo necessária uma sincronia, né, entre os dois procedimentos. Já o sêmen congelado, ele se aplica a uma outra situação. Enquanto que o sêmen refrigerado, ele é refrigerado a temperaturas entre 5 e 10 graus Celsius, o sêmen congelado, ele é congelado, né, na temperatura de menos 196 graus Celsius. O sêmen, no caso do espermatozoide, ele vai ficar totalmente em anabiose, que é uma parada quase que total de todo o seu metabolismo. Daí, no sêmen congelado, ele permanece, né, quiescente lá no nitrogênio líquido por um período indeterminado. São colocados nutrientes, são colocados protetores ali naquele meio para poder proteger o espermatozoide. Infelizmente, durante o processo de criopreservação, o espermatozoide ele sofre uma ação negativa do frio, claro, né? Ele sai, a temperatura corpórea do cachorro é 38 graus e meio, a temperatura do seu testículo é em torno de 36, 36,5, e aquele espermatozoide que estava nessa temperatura, ele vai para menos 196 graus Celsius. Então, é uma mudança de temperatura muito grande. Então, é óbvio que a gente tem uma queda de viabilidade. Então, sendo assim, o sêmen congelado ele vai ser reservado para aquelas situações onde você tem um reprodutor de altíssima qualidade e quer guardar o material desse animal por um período determinado. Tá certo? Então, por favor, entendam a diferença da utilização do refrigerado e do congelado. Refrigerado é quando você tem o macho e a fêmea ali, sincronicamente, você consegue enviar um sêmen de um local para o outro e tal, com tranquilidade, né, dentro de um curto espaço de tempo. E o congelado, não. O congelado é para você guardar o material genético por 10, 20, 30, 40 anos. Bom, aqui no Brasil, a inseminação artificial, ela engatinhou para ela começar. Enquanto que vocês viram ali que a inseminação artificial do sêmen, com sêmen refrigerado e congelado foram nas décadas de 50 e 60, aqui no Brasil, a gente demorou a ter relatos de inseminação artificial cientificamente notificadas. Claro que, esporadicamente, eventualmente, alguém realizava um procedimento de deposição de sêmen dentro de um canil, mas para maximizar todo o processo e fazer com que isso se tornasse de fato cientificamente e corretamente realizado, só a partir dos anos 2000. Então, esse trabalho aqui foi um trabalho que a gente publicou, né, durante acho que aqui eu estava no mestrado já, a gente publicou, eu acredito que seja talvez o primeiro ou um dos primeiros trabalhos científicos publicados no Brasil com inseminação artificial. Então, naquela época, a gente fez um apanhado das inseminações que nós tínhamos feito na raça Basset Hound. Isso foi interessante porque mostrou algumas nuances específicas dessa raça. Por exemplo, na época, a gente não tinha dosagem de progesterona, então a gente identificou que nessa raça, praticamente 40% das fêmeas não dava para a gente acompanhar pela citologia vaginal, porque elas não tinham a evolução normal, né, da citologia vaginal, e aí acabava-se tendo uma eficiência mais baixa da inseminação artificial para essa raça. No ano seguinte, em 2002, nós também publicamos, né, um outro trabalho já com outra raça, que foi com a raça Rottweiler. Então, aqui a gente descreveu o uso da sonda de Osiris, é um dispositivo importado, a gente vai falar dele daqui a pouco, feito para inseminação artificial em cães, né, na raça Rottweiler. E na raça Rottweiler a gente observou que aparentemente 10% das fêmeas, elas precisavam fazer a inseminação artificial devido a um comportamento de agressividade ao macho. Isso foi notório lá para a gente, né? Foi bem interessante. Então, com esses trabalhos, a gente tem conseguido aprender um pouco mais sobre essas nuances reprodutivas de cada raça.
Ainda que no Brasil, hoje, trabalhar com semi-refrigerado é uma realidade, mas há 15 anos atrás não era. Então, através de uma parceria entre nós e a USP, na pessoa da doutora Sandra Satzinger, né, nós publicamos também o primeiro trabalho aqui do Brasil de uma gestação obtida por inseminação artificial com sêmen canino refrigerado, né? Foi na raça Doberman. Nós trouxemos sêmen de um cão de São Paulo, inseminamos a cadela de um médico veterinário, também o Dr. Ricardo Garcia, lá em Fortaleza, e desse procedimento nasceram 6 filhotes. Então, esse aqui foi o primeiro artigo científico publicado no Brasil com sêmen refrigerado. Em 2012, na tese de doutorado do meu colega Daniel Couto Shoa, que é médico veterinário em Fortaleza, eu atuei como co-orientador do Daniel, e aí nós realizamos um trabalho em larga escala para fazer o teste de um novo diluente, que foi um diluente à base de água de coco em pó. E esse diluente ele foi utilizado para a gente conservar o sêmen dos cães sob refrigeração e depois disseminar as fêmeas. E uma coisa que a gente observou foi, primeiro, a eficiência foi de 90% de fertilidade nesse sêmen refrigerado, e segundo, que o diluente ele favorecia o nascimento de mais cadelas do que cachorros, mais fêmeas do que machos. E esse fato, né, ele pode ser explicado porque na água de coco existe um princípio ativo chamado ácido 3-indolacético. E o ácido 3-indolacético, ele tem a capacidade de favorecer o espermatozoide portador de cromossomo X e inibir o espermatozoide portador de cromossomo Y. E essa situação do favorecimento ao nascimento de mais filhotes fêmeas do que macho não foi visto só em cão, não. Ele foi visto também em ovinos, em caprinos e está saindo uns trabalhos recentes agora também em equinos. Ah, professor, o diluente água de coco é fácil de ser obtido? Infelizmente não, porque ele é produzido dentro da universidade, ele tem algumas limitações. E uma das limitações, inclusive, é a origem do coco, porque como o coco ele é plantado em regiões diferentes, o solo faz com que ele tenha características bioquímicas diferentes. Então, às vezes, o diluente não é completamente estável. Então, assim, existem algumas restrições para a utilização dele, mas quando a gente adquire um lote de alta qualidade, os resultados são realmente excepcionais. Aqui são resultados com sêmen refrigerado. No mesmo ano, na tese do Daniel Shoa, ele também publicou o primeiro trabalho aqui do Brasil feito com inseminação artificial, né, com sêmen congelado. Esse trabalho foi publicado também numa revista internacional, uma revista europeia. E olha só, ele traz os resultados da inseminação intravaginal. Hoje em dia todo mundo fala na endoscópica, mas na verdade a sonda de Osíris ela te dá essa particularidade de você poder fazer a inseminação artificial também por via vaginal com o sêmen congelado. Mas a gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre isso, só se for o sêmen congelado de alta qualidade, com em torno de 60% a 70% de motilidade. Então, esse trabalho aqui também publicado a partir aqui do Brasil, também trazendo esses resultados. Eu fiz questão de mostrar esses resultados para que vocês conheçam um pouco, né, a realidade da ciência aplicada à tecnologia de sêmen e à inseminação artificial aqui no Brasil, porque muitas vezes a gente fala, no país tal se faz aquilo, no país tal se faz isso, mas aqui no Brasil também faz, gente. A gente tem grandes especialistas em reprodução aqui no Brasil. Tem o pessoal mais antigo, né, mas tem muita gente nova também de alta qualidade, e a cada dia, mesmo dentro da reprodução, a gente está vendo especializações, gente especialista só em obstetrícia, só em neonatologia, só em andrologia, só em ginecologia. Então, se faz ciência de qualidade, nós temos grandes profissionais, sim, aqui no Brasil. Bom, já que a gente conhece um pouco agora do histórico da inseminação artificial, vamos versar um pouquinho sobre os fatores que influenciam o sucesso da inseminação artificial nos cães. E a gente precisa dar atenção a 3 etapas principais: o monitoramento do ciclo estral da cadela, a origem e a qualidade do sêmen utilizado e a escolha de um método adequado de deposição do sêmen.
Essas etapas são as 3 principais envolvidas no sucesso da inseminação artificial. Mas eu lembro que a vermifugação, a vacinação, o controle sanitário do canil, o manejo alimentar do animal, a ambiência do animal, tudo isso, obviamente, também vai influenciar no sucesso reprodutivo dentro de uma criação. Não adianta eu querer fazer uso das tecnologias mais fantásticas que existam se nós não temos controle sobre o básico, que é o cuidado sanitário e alimentar e também a ambiência dos nossos animais. Para começar a falar sobre esses aspectos, a gente vai começar relembrando rapidinho o ciclo estral da cadela. A gente lembra que o ciclo estral da cadela, ele tem umas particularidades em relação a outras espécies, né? A maioria das cadelas cicla de 6 em 6 meses, porque elas vão apresentar em torno de 9 dias de proestro, que é aquela fase preparatória do folículo ovariano para a ovulação. Depois elas vão apresentar em torno de 7, 8 dias de estro, que é aquela fase de receptividade. Em seguida, elas vão apresentar em torno de 50 a 60 dias de diestro, que é uma fase onde, caso ela esteja gestante, vai ser o período da gestação. Caso contrário, vai ser uma fase chamada de fase luteal. E depois ela precisa de uma fase de descanso de 4 meses, que é o anestro. E dentro do ciclo da cadela, essa nossa fêmea, ela tem algumas particularidades, porque o estrógeno, ele promove sangramento, ele promove uma fragilidade dos capilares sanguíneos lá do útero e promove uma passagem de sangue para dentro do útero e, com isso, uma saída de uma descarga vaginal, que normalmente, nas cadelas normais, isso acontece no primeiro dia do cio. Daí, no 9º dia do cio, mais ou menos, a gente vai ter uma redução dessa descarga vaginal e essa fêmea vai ter o pique de um hormônio chamado hormônio luteinizante, que é o LH. Esse hormônio luteinizante, ele vai ser responsável pela ovulação. Ele vai provocar a ovulação mais ou menos 24 a 48 horas depois. Então, mais ou menos no dia 11 de uma cadela normal, no 11º dia do cio, ela vai estar ovulando. Só que tem um porém. As cadelas ovulam um ovócito imaturo. E esse ovócito, ele precisa entrar em contato com as células da tuba uterina dessa fêmea para poder amadurecer. E isso vai levar mais em torno de 24 a 48 horas. Isso quer dizer, então, que essa fêmea só vai estar realmente apta para acasalar, né, no seu período mais fértil, por volta mais ou menos aqui do dia 12 ou 13. Aí, no dia 15, mais ou menos, ela vai ter o fechamento do colo uterino. Então, não tem mais passagem de espermatozoide depois do dia 15. Não tem como um espermatozoide passar a via vaginal para acessar o útero. Isso quer dizer, então, o quê? Do dia 9 ao dia 17, provavelmente eu vou ter um período de receptividade dessa fêmea. É um período extremamente longo. Então, se eu me basear pelo comportamento de receptividade da fêmea ao macho, às vezes não vai dar certo. Por quê? Se eu utilizar o sêmen fresco, né, ou a monta natural, às vezes não tem tanto problema, porque eles têm uma boa longevidade, 48 horas, em determinadas cadelas pode chegar a 5, 6, 7 dias. Mas se eu for usar o sêmen resfriado, ele já vai ter uma longevidade menor. Se eu for usar o congelado, menor ainda. A longevidade do sêmen congelado é de menos de 24 horas. Então, para eu usar sêmen congelado, eu tenho que saber exatamente o momento ideal, o momento mais fértil dessa cadela. E aí, eu lembro que, apesar dela ter esse período todinho de receptividade, dia 15, o colo uterino dela vai estar fechando. Então, não vai mais adiantar fazer inseminação. Antes do dia 11, ela não ovulou ainda. Só que no dia 11 ela ovula e o óvulo ainda está imaturo. Ele só amadurece ali por volta do dia 13. Então, o período mais fértil dessa nossa cadela normal seria do dia 13 ao dia 15. Se as nossas cadelas fossem uma fórmula matemática, esse esquema aqui serviria para toda cadela. E aquele criador que me perguntasse, eu diria para ele, olha, acasala a tua cadela mais ou menos entre o dia 12 e o 14, ou entre o 13 e o 15, que está tudo certo. Tua cadela vai pegar cria. Mas a gente sabe que não é desse jeito que funciona. Tem a cadela que não sangra, tem a cadela que não é receptiva, tem a cadela que sangra demais, tem a cadela que tem um período fértil ainda mais curto, que só dura de 6 a 12 horas. A gente tem várias nuances dentro dessa fisiologia. Então, eu preciso, para trabalhar com a inseminação artificial, ter uma maior certitude do período fértil da minha cadela. Para isso, um dos métodos que eu posso utilizar é a citologia vaginal.
A citologia vaginal ela se baseia no seguinte princípio. O cão e a cadela, eles fazem um coito, como a gente falou lá atrás, um coito travado. O macho fica engatado, conectado com a fêmea. Então, é um contato de duas mucosas se esfregando uma na outra. Se eu pegar duas mucosas quaisquer e esfregar uma na outra, elas vão sofrer abrasão e vão sofrer lesão. Então, a cadela, ela sofre um espessamento da sua mucosa vaginal. Olha aqui essa fileirinha vermelha aqui, do meio, né, onde o meu pointer está apontando. A gente observa aqui a parede da mucosa vaginal. Então, a cada momento em que a cadela mais se aproxima da fase do estro, que é a fase do acasalamento, essa parede vaginal ela vai se espessando, justamente para permitir uma proteção da mucosa vaginal daquele contato do pênis do cão quando ele estiver ali engatado com a cadela. E a partir desse princípio, eu posso fazer o acompanhamento por citologia vaginal e pelas modificações das células, eu posso então identificar o período do estro. Mas é o seguinte, gente, olha só. Citologia vaginal, vamos fazer uma analogia que a professora Silvia Cruz usou uma vez, eu gostei muito, que a citologia vaginal, vamos supor que você esteja numa cidade procurando um endereço. A citologia vaginal, no teu mapa, ela vai te dizer qual é a rua, mas ela não vai te apontar o número da casa. Ela não consegue te apontar ali o número da casa, nem o quarteirão. Então, ela só te dá uma visão geral do período da cadela, da ciclicidade daquela cadela, mas ela não te aponta o momento exato. Para algumas cadelas, né, quando eu estou lidando principalmente com sêmen fresco ou refrigerado, a citologia vaginal é perfeita, mas para sêmen congelado é bem arriscado trabalhar com citologia vaginal. Uma outra possibilidade é a endoscopia vaginal. Na endoscopia vaginal, a gente pode, utilizando aqui um endoscópio, aqui eu estou utilizando de maneira direta, mas ele pode ser também utilizado acoplado a um vídeo, né, que aí ela seria chamada de videoendoscopia vaginal, onde a gente consegue visualizar aqui o interior da vagina da fêmea, visualizar a região cervical e, inclusive, fazer uma avaliação das pregas que estão ao redor da vagina dessa fêmea. E aí eu posso avaliar aquelas modificações diretas na vagina da fêmea. E a endoscopia vaginal, ela oferece uma certitude maior do que a citologia vaginal. Mas ainda assim, ela não determina com total exatidão o dia da ovulação. O único teste que avalia com exatidão de mais ou menos 98% é a mensuração hormonal, né, de um hormônio chamado progesterona. Então, nós podemos coletar sangue do nosso animal, enviar para um laboratório e fazer a mensuração dessa progesterona. Ah, professor, então eu posso fazer indistintamente? Olha só, progesterona é um hormônio esteroide. O estresse altera os níveis de progesterona. A temperatura do local onde ela esteja vai alterar os níveis de progesterona, porque vai estressar o animal. A máquina onde você realiza a análise, né, vai alterar. Por exemplo, aqui eu tenho os resultados de duas máquinas, a Minividas e a IDEX. Olha só, a ovulação, de acordo com a Minividas, ela acontece entre o valor de 8 e 10,5 nanogramas por ml. Já na IDEX, ela acontece entre 4,5 e 5,5. Então, os valores eles vão depender da máquina que a gente utiliza. E mais do que isso, vai depender da calibração dessa máquina. Porque às vezes eu tenho duas IDEX utilizada por um profissional e outra utilizada por outro profissional, e a calibração ela é totalmente diferente. E outra, as cadelas também são diferentes. A gente tem cadelas de período de estro curto, cadelas de estro longo, tem cadelas que vão ter uma tendência a ovular realmente nesses valores estabelecidos aqui dentro dessas curvas, tem cadelas que fogem a essas curvas, né? Saiu um trabalho agora bem interessante de um pesquisador francês, Dr. Alain Fombon, onde ele demonstrou que tem cadelas que só ovulam quando a progesterona está em valores em torno de 30 a 35 nanogramas por ml, que são valores realmente bem altos. Então, gente, a interpretação da dosagem de progesterona cabe ao médico veterinário fazer a associação de uma série de fatores para tentar interpretar corretamente, para ter uma maior certitude realmente de em qual momento se deve fazer a inseminação artificial dessa nossa fêmea. Já que a gente já falou de fêmea, vamos falar um pouquinho agora a respeito dos machos, né? Vamos falar aqui dos rapazes.
Então, gente, a gente tem a possibilidade de coletar o sêmen do macho, né, muito facilmente, pela técnica de manipulação digital, que é essa que a gente está fazendo aqui. Preferencialmente fazendo-se a coleta fracionada, de modo a gente utilizar só a fração espermática. Por quê? Se eu utilizo muito plasma seminal, que é a fração prostática, posso, dependendo do tipo de processamento, ele vai causar, vai liberar muitos íons de hidrogênio, vai acidificar o meio e vai causar danos ao espermatozoide. Segundo, para eu fazer o cálculo da concentração do número de espermatozoides, para eu acertar a diluição que eu tenho que fazer, o ideal é que eu tenha aquele material mais concentrado ali na nossa fração espermática. Então, depois que eu coleto, eu posso utilizar o sêmen de 3 formas. Primeiro é o sêmen a fresco. O sêmen a fresco é aquele que você coleta e já insemina diretamente a fêmea. Ele é o que vai te dar as melhores taxas de gestação, porque na verdade ele está imitando a monta natural. Então, basicamente, você está só tirando o sêmen do macho e colocando dentro da fêmea. Então, em teoria, ele é para te dar a melhor certitude de resultados. E ele traz para ti também aquela possibilidade do fracionamento, né? Caso você tenha várias fêmeas no cio ao mesmo tempo, ele te proporciona essa situação de fracionar em várias doses, mas como eu já expliquei, você precisa fazer o cálculo da concentração de espermatozoides para poder ver o quanto você consegue fracionar. Eu lembro aqui, gente, que espermatozoide se movimenta em movimento de onda, então tem que ser vários espermatozoides juntos se movimentando. Se você fracionar demais, se você diluir demais, você vai causar dano àquele sêmen total. E aí você vai baixar a fecundidade dele. O sêmen fresco, embora ele te dê a melhor taxa de gestação, ele é o que tem a menor flexibilidade, porque ele não pode ser guardado por muito tempo. Ele precisa ser utilizado logo de imediato, né? Às vezes, dentro de um período de até 3 horas, como o sêmen do cachorro ele é muito resistente à temperatura e luz, você consegue guardar ele um pouquinho mais, né? Ali, mesmo sem diluente, por um determinado período bem curto, a depender do animal, de 1 até 3 horas, mas o ideal é que seja utilizado o mais rápido possível, para que a gente não tenha perda de viabilidade. A outra possibilidade de utilização é o sêmen refrigerado, como a gente já falou lá atrás, né? O sêmen refrigerado, ele te dá excelentes taxas de gestação. Só que você precisa ter uma sincronia entre o momento do período fértil da cadela e o momento da chegada daquele sêmen. Porque não adianta também eu enviar um sêmen de excelente qualidade de Fortaleza para São Paulo e esse sêmen chega lá, a cadela não está no dia correto de ser inseminada. Aí é óbvio que não vai resultar em crias. Ou então eu refrigerar o sêmen, né? Quanto mais tempo passa, mais vai caindo a qualidade. Então, uma coisa é eu inseminar uma cadela com um sêmen que passou um dia refrigerado. Outra coisa é um sêmen de 7 dias. Quanto mais tempo, mais a qualidade vai caindo. Mas a grande vantagem dele é justamente essa. Ele tem a flexibilidade do tempo e do espaço, justamente do tempo, porque eu posso guardar por um pequeno período, né, de até 10 dias, e do espaço, porque eu posso transportar esse sêmen para outras regiões, né? Aqui a gente está vendo uma caixa de transporte, que é da Botufarma, mas existem caixas mais simples também, mas a Botufarma é bem bacana, essa caixa deles é a Botuflex, e ela funciona super bem. Só que é o seguinte, eu estou colocando o sêmen em uma situação de frio, então eu vou precisar de um diluente apropriado que promova uma proteção do espermatozoide ao frio. Então eu preciso ter muita atenção nesse processo de diluição e de armazenamento. A Botufarma, por exemplo, ela tem um excelente diluente, né? Na época que eu estava em São Paulo, há 16 anos atrás, eles estavam, uns colegas nossos da época de doutorado, a doutora Fabiana e a doutora Maria Isabel Martins, elas estavam desenvolvendo aquele diluente lá naquela época e a gente teve a oportunidade de ver ele funcionando, ele realmente é excelente, certo? Aqui no Brasil, acredito que ele, hoje, dos diluentes nacionais, na minha concepção, ele é o mais eficiente, porque já tive a oportunidade de trabalhar com ele, muito bom diluente. Mas você tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado com o processo de diluição. Você não pode diluir demais, você não pode diluir de menos. Então você precisa. O interessante é que você faça o cálculo da concentração espermática numa câmara de hematimétrica, que é a câmara de Neubauer, se você não tiver aparelhos computadorizados para fazer isso. E aí, a partir disso, se faça a diluição correta para poder fazer proceder ao envio do sêmen.
Aqui no nosso laboratório, a gente está trabalhando agora com um diluente comercial da IMV. A gente está fazendo uma experimentação científica. Ele faz parte de um projeto de iniciação científica aqui da Ana Glória e do Thales, onde a gente está testando esse novo diluente. E esse diluente, a gente deve fazer a liberação dele, né, da publicação científica, que vai trazer essa nova alternativa aqui para o Brasil a partir do ano que vem. Ele é um diluente comercial de uma empresa francesa, uma multinacional, que a gente está com essa parceria. Aqui a gente está vendo nessa imagem, nesse vídeo, é um sêmen que foi refrigerado por 48 horas. Então a gente tem um sêmen aqui que passou 2 dias refrigerado. Tem alguns espermatozoides parados, mas a grande maioria, vocês veem aqui que ele está com um movimento progressivo excelente. E nessa imagem aqui em cima à direita, que parece um céu estrelado, isso aqui é um teste de fecundidade desses espermatozoides, onde a gente faz uma incubação desses espermatozoides com oócitos, né? Nesse caso foi utilizado o ócito da galinha, que é o ovo da galinha, e aí a gente observa que cada pontinho desses aqui brilhoso é um espermatozoide que está ligado. Então, esse teste aqui garante, então, que esse espermatozoide que o diluente foi capaz de promover a preservação da capacidade, né, fecundante, a capacidade ligante desse espermatozoide. Existem outros diluentes já aqui no Brasil, né? Eu acabei de falar do Botufarma, e diluentes que são preparados em laboratórios, como o TRIS, que geralmente é o que a gente utiliza como grupo controle. Existem vários diluentes de boa qualidade, sem dúvida aqui, mas a gente vai lançar mais esse a partir do ano que vem. O semi-congelado é uma outra possibilidade que a gente tem de utilizar na inseminação artificial, e ele tem a grande vantagem de poder ser armazenado por um tempo indeterminado. Como eu já falei, né, existem relatos de filhotes que nasceram 30 anos após a congelação do sêmen de cães. O problema é que você precisa congelar sêmens de animais de alta qualidade, porque, infelizmente, na nossa cultura, a gente só se lembra de querer congelar o sêmen do cachorro quando o cachorro está ficando velho. E aí ele já está no processo de senescência reprodutiva e a qualidade espermática dele já vai sendo reduzida. É possível guardar? É, só que a probabilidade desse sêmen estar em baixa qualidade quando for descongelado é maior. Então, o ideal é que os criadores se lembrem de congelar o sêmen dos seus cães enquanto esses animais são ainda jovens, enquanto eles ainda têm uma qualidade espermática alta, para que desse modo a gente tenha então uma maior eficiência pós-descongelação. Porque, indubitavelmente, a congelação ela vai causar uma certa redução na viabilidade espermática e, para isso, é necessária a utilização de diluentes mais elaborados do que aqueles diluentes do semi-refrigerado, né? Aqui a gente vai precisar de crioprotetores internos, vai precisar de antioxidantes, vai precisar de detergentes para solubilização das proteínas e lipídios. Então, assim, a gente vai precisar mesmo de diluentes mais interessantes. Gente, quanto aos diluentes, em 2005, quando eu defendi a minha tese de doutorado, essa minha tese ela versava, né, sobre a criopreservação do sêmen canino diluído em um diluente, o TRIS, né, que nós preparávamos aqui no laboratório, onde o TRIS ele hoje serve de base praticamente para a grande maioria dos diluentes que a gente tem no mundo inteiro. E na época a gente trabalhou com esse diluente, estabeleceu vários detalhes do protocolo de congelação, como a curva de congelação, como a taxa de diluição, como a fecundidade dos espermatozoides, e a gente teve a honra de, naquele ano, né, a tese foi defendida em 2005, e no ano seguinte, em 2006, nós vencemos o prêmio CAPES de tese com a comenda de melhor tese de doutorado do Brasil, né, de acordo com a CAPES, que é um órgão do Ministério da Educação. Eu falo isso com muito orgulho, eu realmente tenho muito orgulho desse resultado. Por quê? Primeiro, porque naquela época ninguém nem ouvia falar de congelação de sêmen aqui no Brasil. Há 16 anos atrás, há 15 anos atrás, era raríssimo, né? Era uma utopia se falar em congelação de sêmen no Brasil, de cães. E ter tido a honra de ter vencido esse prêmio de melhor tese do Brasil, para mim foi muito gratificante, porque tanto mostrou o potencial que a biotecnologia tem de trazer esse benefício para dentro da sinofilia, como também foi a primeira vez que trabalhos com cães venceram, né? Então, assim, sem dúvidas, eu carrego esse resultado com muito orgulho. E a partir desse resultado,
hoje a gente tem inúmeros pesquisadores aqui no Brasil também trabalhando com a parte de reprodução de cães. E aqui do lado, né, a gente tem a minha orientadora, a professora Lúcia Daniel Machado da Silva, que foi a grande precursora, uma das grandes precursoras dessa área aqui no Brasil. Então, se a gente tem hoje vários diluentes sendo comercializados aqui no Brasil, e nós temos diluentes muito bons aqui no Brasil, isso se deve muito àquilo que a gente começou naquela época. E, para mim, é muito gratificante ter feito parte dessa história. Bom, eu posso utilizar o sêmen fresco, refrigerado ou congelado na inseminação artificial, mas existem também diferentes métodos de se inseminar as nossas cadelas. Olha só, um dos métodos mais comuns e mais corriqueiramente utilizados é a chamada inseminação artificial intravaginal. Nesse tipo de inseminação, não é necessária a sedação do animal. Esse é um procedimento geralmente prático e só tem um pequeno detalhe: você precisa utilizar sêmen de melhor qualidade. Então, normalmente, a inseminação artificial por via intravaginal, ela fica reservada, né, a utilização para o sêmen fresco. Então, a gente está vendo aqui nessa imagem uma cadelinha, né, uma Shih Tzu, a sonda de inseminação, a sonda rígida, acoplada a uma seringa contendo o sêmen e esse material sendo depositado nessa fêmea. A foto não dá para vocês verem direitinho, mas ela está com a região posterior um pouco elevada para auxiliar o processo de inseminação, né? Geralmente a gente deixa a cadela sob elevação em torno de 10 a 15 minutos. Embora alguns trabalhos já tenham dito, né, que não precisa elevar a cadela, mas por uma questão de segurança e para também não brincar com a sorte, a gente prefere fazer o procedimento ainda com a elevação dos membros posteriores da cadela. Para fazer a inseminação artificial intravaginal, podem ser utilizadas algumas pipetas plásticas, geralmente pipetas plásticas rígidas. A gente tem esses dois modelos comercializados aqui no Brasil, principalmente esse segundo modelo aqui. São interessantes, né? Ali naquela foto eu estava utilizando esse segundo modelo aqui. Mas é o seguinte, por elas serem rígidas, a gente às vezes se depara com cadelas que têm muito pregueamento na mucosa vaginal e a prega média dorsal, que é uma prega que tem logo antes do colo uterino, ela está muito desenvolvida. Daí esse tipo de pipeta, para elas, eu particularmente não acho tão adequado, né? Eu não gosto de fazer nessas situações. Então, eu realmente, né, prefiro utilizar a pipeta de Osíris. A pipeta de Osíris ela não é acessível para todo mundo, infelizmente. Primeiro porque ela é de um preço mais caro, ela é importada, mas ela foi um dispositivo desenvolvido em 1995 na França para inseminação artificial em cães. E ela tem algumas coisas que diferem de outras pipetas, né? Primeiro, ela é mais maleável e se adequa às curvas lá das dobras vaginais da cadela. Ela tem esse balãozinho aqui na ponta, onde esse balãozinho, olha aqui nessa outra imagem, ele é fixado no fundo da vagina da cadela. E ela tem essa pontinha aqui com um sistema de aspersão. Então, eu coloco duas seringas. Numa seringa, eu coloco ar, que vai inflar o balãozinho. Na outra seringa, vai vir o sêmen, que vai sair por aspersão aqui na frente. E aí, desse modo, eu consigo depositar esse sêmen, aspergi-lo diretamente no colo uterino e faço com que esse sêmen tenha uma maior passagem diretamente para dentro do útero. Por isso que quando eu tenho um sêmen congelado de alta qualidade, com uma motilidade em torno de 60% a 70%, eu posso utilizar essa pipeta para poder fazer a inseminação intravaginal. Mas é óbvio que, professor Alexandre, se você tiver a pipeta de Osíris e tiver a endoscopia para utilizar um sêmen congelado, qual você escolhe? Sempre a endoscopia, sempre. Sempre a endoscopia, porque eu não vou arriscar aquele sêmen, perder aquele sêmen, né, pelo capricho de fazer uma inseminação intravaginal. Não, eu prefiro sempre a endoscopia. Agora, se eu não tiver endoscopia, eu vou fazer realmente com a intravaginal, mas aí utilizando a sonda de Osíris, né? Como a gente mostrou naquele trabalho lá atrás, ela dá uma eficiência de 60%, mesmo com o sêmen congelado. Eu e o meu irmão, que é o Erlon Rodrigues, que atua lá em Fortaleza e também é médico veterinário, também é doutor, PhD em reprodução de cães, nós estamos fazendo um apanhado de todas as inseminações que a gente fez no decorrer desses anos, né, de 2000 a 2020. A gente contabiliza hoje mais de 300 inseminações artificiais intravaginais em mais de 40 raças diferentes.
E esse perfil ele é interessante porque ele permite ver nuances diferentes entre as diferentes raças. Primeiro, olha só, toda vez que alguém te disser, o meu resultado com inseminação artificial é 100%, então ou ele fez pouca, ou então ele não sabe o que ele está fazendo, porque não existe isso, tá certo? Não existe resultado 100%. No mundo inteiro não existe. Como a gente pode ver aqui, a gente está demonstrando que, inclusive, existem diferenças entre raças. Por exemplo, no Basset Hound, como essas inseminações eram feitas só com base na citologia vaginal, 40% das fêmeas Basset Hound elas não atingem o perfil de citologia acima de 70% de células superficiais. Então, para elas, a inseminação artificial acaba sendo um pouco menos eficiente do que, por exemplo, o Shih Tzu. Então, no Shih Tzu, a gente tem 93% de sucesso. Tá certo? Então, com esse trabalho aqui, que a gente deve publicar no ano que vem, a gente vai fazer uma contabilização, a gente vai fazer comparações entre raças, a gente tem vários dados, comparações entre a eficiência da inseminação, número de filhotes, perfil da citologia vaginal, perfil de comportamento dessas fêmeas, existem fêmeas mais agressivas do que outras, tipo de diluente que foi utilizado na inseminação artificial, e vários resultados. Então, esse trabalho aqui vai ser bem interessante para a gente, mas ele já está mostrando alguns resultados legais, que são essas diferenças que existem entre raças. Bom, daí a gente chega, então, na inseminação artificial intrauterina. A inseminação artificial intrauterina, ela é indicada quando a gente tem aquele sêmen de menor qualidade, tá certo? Por exemplo, o sêmen congelado, mas não é nem só o sêmen congelado não, onde ela é ideal. Pode ser o sêmen de um cachorro velho também. Imagina que tu tem um cachorro de 12 anos de idade, com 12 anos a qualidade espermática do animal já cai bastante. A concentração de espermatozoides no ejaculado já cai bastante. Então, se tu tens aquele animal e ele tem alto valor genético e tu ainda queres tirar uma cria dele, você pode usar o artifício da inseminação artificial intrauterina para aquele animal. E nessa inseminação artificial intrauterina, nos métodos mais antigos, ela era feita por via transabdominal, ou seja, fazia-se uma cirurgia e através dessa cirurgia se expunha o corno uterino da cadela por uma técnica de laparotomia e aí se depositava o sêmen diretamente dentro do corno uterino. Essa técnica ainda é utilizada nos Estados Unidos e até aqui no Brasil mesmo, né? Ela é possível de ser utilizada. Só tem a desvantagem, né, de ser um procedimento cirúrgico, e aí precisa dos cuidados pós-operatórios. Para diminuir o processo de laparotomia, foi criada a videolaparoscopia no passado. Na videolaparoscopia, a gente fazia uso de um laparoscópio, que na época custava R$70 mil, por exemplo, acessava aqui o abdômen da cadela, inflava o abdômen da cadela com ar, e aí, através de pinças específicas, a gente fazia a injeção do sêmen também diretamente no útero da cadela. A vantagem é que, ao invés de fazer uma cirurgia completa, a gente só fazia uns furinhos aqui no abdômen da cadela. Mas essa técnica ela entrou em desuso principalmente por causa do preço do laparoscópio para fazer esse procedimento e também da necessidade de uma pessoa altamente treinada para esse tipo de procedimento. Para vencer essas alternativas cirúrgicas, foi criado lá na Escandinávia esses catéteres metálicos. Mas aí uma vez eu presenciei um curso que foi feito com esses catéteres metálicos e é o seguinte, só quem consegue fazer é o pessoal lá. Eles colocam a cadela em cima da mesa, aí vão palpando aqui, através do abdômen. Se a cadela for muito gorda, pode esquecer, mas ele vai palpando aqui a cérvix, aí ele acha o colo uterino, que é uma coisa que eu acho dificílima, e aí vai encaixando o colo uterino aqui, né, às cegas, óbvio, né, no catéter metálico. E aí ele ultrapassa a cérvix desses animais. Mas esse método também não vingou, porque só eles conseguiam fazer, ninguém conseguia reproduzir, né? Mas é uma possibilidade que existe. E hoje em dia, sem dúvida, o método mais indicado para se fazer a inseminação com sêmen de menor qualidade ou com sêmen congelado é a endoscopia transvaginal. Aqui a gente está vendo um endoscópio, né, um aparelho de endoscopia da Karl Storz, que é uma grande empresa que comercializa esse aparelho. E aqui a doutora Mariana Nois, né, acho que é Nois que pronuncia o nome dela, lá do Rio Grande do Sul, que é uma colega nossa, que ela colaborou com a gente no nosso capítulo de inseminação artificial do nosso livro, e aqui ela está fazendo esse procedimento, né? Ela está olhando aqui, ó, diretamente, é porque tem um vídeo lá na frente, ela está olhando a imagem. E que imagem ela está vendo? Ela está vendo isso aqui. Esse vídeo ele foi cedido pela colega Marilu Gioso,
onde ela está demonstrando aqui, olha só, a pipeta entrando dentro do colo uterino da cadela, que é justamente isso aqui que a gente quer com a inseminação artificial intrauterina. Por isso que eu posso utilizar aqui o sêmen congelado e o de menor qualidade, porque eu posso depositar diretamente lá dentro do útero, né? E aí a gente ultrapassa o caminho que esse sêmen deveria percorrer. Bom, qualquer uma dessas inseminações, elas têm todas elas uma eficiência excelente, que pode variar de 0 a 100%. Vai depender do controle que você tenha dos fatores que estão cercando essa inseminação artificial, como, por exemplo, o monitoramento do sêmen. Gente, meus cachorros enlouqueceram aqui. O monitoramento da cadela, a origem do sêmen e a técnica de inseminação artificial mais adequada. Olha só, para finalizar, eu queria só falar que a inseminação artificial e as biotecnologias de um modo geral, porque hoje existe tecnologia até de clonagem para cães, elas todas devem ser regulamentadas pelas associações sinófilas. A Federação Sinológica Internacional, ela lançou essas normativas, né, de acasalamento de cães, né, de criação de cães, e dentro dessas normativas existe a regulamentação lá já da inseminação artificial. Existem vários detalhes, né, onde vocês podem acessar no site da FCI. E aqui no Brasil, o Conselho Sinotécnico, que é através do Dr. Cláudio Rossi e do Dr. Fernando Bretas, eles entraram em contato com a gente. Eu faço parte do Colégio Brasileiro de Reprodução Animal e nós estamos também auxiliando na configuração dessas normativas de reprodução, para a reprodução dos cães aqui no Brasil, né, e para o uso das biotecnologias. Então a gente acredita, né, eu não sei como está o cronograma, mas acredito que até ano que vem essas normas devam estar divulgadas. Bom, para finalizar, eu queria deixar algumas anotações importantes aqui para vocês. Primeiro, quanto menos processado for o sêmen, maior a eficiência dele. Isso é óbvio. O sêmen fresco, ele vai te dar uma maior eficiência de fertilidade do que o sêmen congelado, sempre. Tá certo? Mas, sem dúvidas, a gente consegue sêmens congelados de excelente qualidade. Segundo, eu tenho que ter uma sincronia entre o monitoramento e o processo do sêmen, aliás, entre o processo do sêmen com o monitoramento da cadela. Não adianta eu mandar um sêmen de boa qualidade e a cadela não está ainda no período fértil. Assim como não adianta ela estar no período fértil e eu não utilizar um método adequado de inseminação para depositar aquele sêmen de baixa qualidade nessa fêmea. Então, por isso é importante a escolha do método adequado para cada situação. E é importante também o acompanhamento do profissional médico veterinário capacitado para que ele possa, então, compreender essas nuances que envolvem todas essas etapas que cercam a inseminação artificial nos nossos cães. Bom, gente, eu vou apresentar aqui para vocês mais uma vez, né, o nosso livro. Ele foi publicado ano passado pela editora Manoli. Ele é de autoria minha, professor Alexandre Rodrigues, né, com o professor Marcelo Luiz, da Universidade Federal de Minas Gerais. E ele é um livro feito para criadores, principalmente, mas também para estudantes e profissionais da medicina veterinária sobre a reprodução de cães. Como já faz um ano que ele foi liberado, né, que ele foi publicado, eu fico muito feliz em dizer que ele foi um dos maiores sucessos dentro da medicina veterinária no decorrer do ano passado para cá. Então, assim, ele continua ainda algumas edições disponíveis, algumas pessoas às vezes me procuram, mas eu não tenho mais nenhuma edição para ceder, só mesmo através dos sites ou da editora, tá certo? Finalmente, eu deixo aqui meu contato para vocês, o meu Instagram, o Instagram do meu canil. Eu sou criador de cães da raça Cocker Spaniel inglês, né, que é do titulado Canil Urbano Alégio. Sou um apaixonado pela sinofilia. Eu sou criador de cães antes de ser médico veterinário. E hoje eu sou as duas coisas, né? E aqui também tem um e-mail da universidade, caso vocês queiram entrar em contato, tá certo? Muito obrigado aí a todos pela atenção. Muito obrigado mais uma vez à CBKC, na pessoa do Dr. Cláudio Rossi, pelo convite para estar aqui hoje conversando com vocês. E eu fico, então, à sua total disposição para dirimir alguma dúvida que tenha surgido. Obrigado, gente.